A marca de persianas Persol ganhou endereço nobre em Florianópolis. Belos modelos, acabamentos perfeitos, recursos tecnológicos de ponta, com o suporte e a credibilidade de Carlos Machado. Agora você pode escolher as melhores alternativas em persianas com os preços mais atraentes. Vista sua casa com Persol e Carlos Machado, um novo conceito de beleza interior. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. Dobradinha de feras da arquitetura transitando pelo universo das artes. Roberto Rita com suas esculturas e Nelson Teixeira com suas pinturas. Juntos na Sangiovese, em Santo Antônio. Confira a exposição. Essa transição, Roberto? Você continua atuando como arquiteto e agora também nas esculturas. De um lado até saiu um pouco começar a executar agora pelo tempo de ficar em casa brincando com o desenho, né? Sempre gostei muito desta forma dos calunga da arquitetura e há 10 anos atrás eu tenho um monte de desenho, mais de 300. Para quem não sabe, o que é o calunga da arquitetura que você acaba representando aqui nas Miconfas? O calunga é o bonequinho que a gente bota para referendar, dar uma proporção nos ambientes. Então, desde o Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha sempre usavam nos cortes, na fachada, o calunguinha como a pessoa para dar referência ao tamanho dos prédios, tamanho das obras. E isso sempre foi, para mim, muito gostoso, esse desenho. E sempre brinquei até a hora de botar isso para fora. Então agora saíram primeiro que a família Micunfa e de lá para cá já estamos em 31 Micunfas. Então cada uma dessas esculturas é uma representação da figura humana, uma figura humana lânguida. Isso, tem umas lânguidas, umas mais gordinhas, outras mais andando, outras mais correndo. Então a minha ideia é sempre trabalhar com o movimento, então trabalhar material, que a gente já conhece bastante da arquitetura, o movimento dos bonequinhos que eu chamo de Micunfa e a força deles impõe em cada um. E cada um tem a sua força e liberdade. A minha ideia é toda assim, como se fizesse para ele ser livre. E essa ideia de estar aqui no Jardim do Sangiovese foi muito bacana nesse sentido, porque daí eles estão livres na natureza. A sua escultura está muito forte em paisagismo, mas também entra em interiores, não? Sim, tem vários. E aqui nós temos só 10, 12 em o exterior. E a maioria que eu fiz até é para o interior. Então, essas aqui é que quando fui convidado para expor aqui, daí eu trouxe as de rua mesmo, para trabalhar com elas na rua. E os materiais empregados, você traz da arquitetura também. Sei que você sempre gostou de trabalhar com elementos metálicos no escritório, Mantovani Rita. Isso, sempre a parte que eu sempre mais curti é metal. Então, desde o inox ao ferro, o alumínio, tem cobre, tem bronze. Sempre a variedade de material que a gente usa na arquitetura, na decoração, bastante, né? Eu trouxe para as minhas esculturas. Mas também já estou estudando mais sério com madeira, vão ter N alternativas. Por enquanto, todas que eu fiz até hoje foram com metal. Exposição aqui na Sangiovese, em Dobradinha, em parceria com o Nelson Teixeira. Isso. Foi muito bacana que quando o convidaram para nós virmos para cá, o Nelson já tinha um quadro aqui no restaurante e disse, pô, vamos fazer uma galeria completa, vamos. Então tu fica com a parte dentro da casa e eu fico com a parte da rua. Então ficou muito bacana, ele com as pinturas, é o meu orientador, que eu brinco assim, que me dá as dicas, me abre as portas assim para me estudar bastante
e poder ver, soltar a mão. Esse é o mais difícil, é que eu, por mais de 10 anos que eu desenho, ainda está presa a mão. Então agora, quando eu começo a ver elas prontas, que eu sinto que elas estão mais soltas. Execução, trabalhar com material bruto, assim, exige força também, Roberto? É o jeitinho, é um bom jeitinho. Por exemplo, uma que eu tenho em casa de 8 metros de altura, usei uma árvore para poder curvar o ferro de construção, para poder fazer eu junto com o meu caseiro. Algumas são de alumínio, são frágeis, são mais fáceis, o cobre também é fácil, a cordoalha de cobre também é fácil. Agora pega o inox, não, daí tem que ser com dobradura, daí tem que ser com outro. O meu serralheiro eu desenho, o meu serralheiro executa, então essas outras são mais especiais nesse sentido. Resposta do público, Roberto Rita? Foi muito interessante pelo lado de que tinha que expor. Então quando eu botei as 30 primeira para poder ter essa resposta, fiquei super nervoso. Mas assim foi muito gostoso, as referências, Silvio Plético, Rodrigo Diaro elogiaram, Silvio Plético lembrou até de Bauhaus, que eu trouxe essa referência de Bauhaus, que é a linhas pura, com o material puro, então ficou muito bacana assim. E pelo jeito até gostaram, porque estão comprando, então é sinal que essa troca está sendo muito boa. Desde quando vem esse flerte com o universo das artes? Nelson? Na verdade, de tempo? Não, na verdade eu fui para uma escola de pintura clássica aos 10 anos, dos 10 aos 17. Dos 17 aos 20 eu trabalhei no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. E com 21 anos eu fui selecionado para representar o Brasil na Bienal de São Paulo. Esse talento ficou adormecido por muitos anos, por isso muita gente não conhece em Florianópolis. Eu não divulgava, porque também a própria profissão ela exige muita dedicação, muito estudo. E eu vindo de outra cidade, optei por consolidar a primeira carreira de arquitetura na região, né? Mas hoje, já com tudo mais ou menos bem encaminhado, eu atuo por todo o país, eu consigo me dedicar às duas coisas tranquilo. O que você trouxe aqui para Sangiovese, Nelson? Eu trouxe são duas fases, uma em que eu trabalho mais elementos das viagens que eu faço viagens, obviamente, para estudar arquitetura e urbanismo, e estudo muito a arte e a cultura dos povos. Então, eu tenho alguns trabalhos que eu desenvolvi croquis na China, em Veneza. Em Veneza eu fiquei 9 dias sozinho, caminhando, passeando, estudando. E aqui algumas telas que estão ali representam essas sensações que eu tive em Veneza, à noite, de dia e tal. Tem algumas também de Estocolmo e outras de Floripa. Então, alguns desses temas, eles são culturais e com tendência a uma abstração de uma realidade urbana. É um conjunto. E o outro conjunto trabalha com realismo, com figuras humanas ou trechos de realidades, tendendo a uma abstração. Então, são duas fases distintas que eu estou mostrando. Essa de Floripa chama muita atenção. Que ponto é esse da beira-mar? É um ponto da imaginação. É uma vista meio aérea, ela não existe literalmente. Eu fiz uma abstração assim dos principais elementos das curvas, das massas, da presença da natureza em um ambiente noturno, que poucos pintores trabalham a ideia da noite assim, né? O que a arte representa hoje na sua vida? Olha, a arte para mim sempre foi uma das principais âncoras, assim, no sentido de me relacionar com as pessoas. Essa exposição é muito mais, meu objetivo é conviver com as pessoas, ver o que elas acham, trocar ideias, né? Não trabalho, sinceramente, para vender ou que a pessoa efetivamente gosta. Eu trabalho para achar pessoas que talvez se interessem pelas minhas coisas e aí também troco as minhas coisas com elas. Depois do intervalo tem Casa e Companhia na Cozinha com o chefe Renato Lima. É rapidinho, não sai daí.